Você provavelmente já viu isso acontecer. Seu cachorro se deita perto de você, apoia a cabeça no chão e fecha os olhos. A respiração desacelera, o corpo parece completamente entregue ao sono. Então você se levanta para buscar água, muda de posição no sofá ou apenas estende a mão para pegar o celular e um dos olhos dele se abre. Só por um instante, como se ele nunca tivesse deixado de saber exatamente onde você estava. Muita gente chama isso de curiosidade. Outros dizem que o cachorro é controlador, carente ou incapaz de relaxar. Mas essa pequena abertura dos olhos pode esconder algo muito mais complexo. Parecer adormecido não significa estar em sono profundo. Os cães passam por momentos de sonolência, sono leve, sono não REM e sono REM. Nas fases mais leves, o cérebro ainda consegue registrar mudanças importantes ao redor. O som dos seus passos, o peso do seu corpo saindo do sofá, a direção da sua voz, até o silêncio diferente que aparece quando você deixa o cômodo. Para ele, esses sinais não são detalhes aleatórios. São informações sociais. Seu cachorro aprendeu a ler você durante milhares de manhãs, despedidas, reencontros e noites tranquilas. Por isso, quando ele abre os olhos sem levantar a cabeça, talvez não esteja simplesmente acordando. Talvez esteja confirmando uma pergunta silenciosa. Você ainda está aqui? E quando a ciência começou a observar o cérebro de cães durante o repouso, encontrou uma pista surpreendente. Mesmo quando parecem desligados, certos sons continuam chegando ao cérebro. E isso muda completamente o significado daquele olhar quase fechado. Para entender esse comportamento, você precisa imaginar o sono do seu cachorro não como um interruptor, mas como uma sequência de portas. Algumas se fecham quase completamente. Outras permanecem entreabertas. Na sonolência, o corpo relaxa, mas o cérebro ainda acompanha o ambiente. No sono não REM, a atividade muda e o descanso se aprofunda. No sono REM, surgem movimentos rápidos dos olhos, pequenos sons e patas que parecem correr atrás de alguma coisa invisível. O detalhe surpreendente é que pesquisas com cães mostraram que o cérebro ainda pode responder a vocalizações durante a sonolência e em fases do sono não REM. Isso não significa que ele esteja consciente de cada movimento seu. Também não significa que esteja fingindo dormir. Significa que o cérebro adormecido ainda pode classificar certos sons como relevantes. E poucas coisas são tão relevantes para um cão doméstico quanto os sinais emitidos pela pessoa com quem ele construiu o vínculo. Pense no que acontece quando você escuta seu nome em uma conversa distante. Mesmo sem prestar atenção, algo dentro de você reconhece aquele som. Com o cachorro, a comparação não é perfeita, mas ajuda a entender. A sua voz, seus passos e sua rotina podem ocupar uma categoria especial. Por isso, a orelha se move antes dos olhos. O focinho muda de direção antes da cabeça levantar. A respiração se altera por um segundo. O corpo continua deitado, mas o sistema de atenção verifica se alguma ação é necessária. E existe uma diferença decisiva entre vigiar o ambiente e acompanhar você. Para descobrir qual das duas coisas está acontecendo, observe o que ele faz logo depois de abrir os olhos. Esse próximo gesto revela para quem aquele comportamento realmente é dirigido. Observe a sequência. Você se levanta. A orelha dele gira na sua direção. Um olho se abre. O focinho acompanha seus passos. Mas ele não rosna, não corre para a porta e não procura uma ameaça. Em vez disso, espera. Se você volta a se sentar, os músculos relaxam. Se sai do cômodo, ele pode levantar, caminhar atrás de você e deitar perto outra vez. É aqui que o comportamento deixa de parecer uma simples reação a barulhos. O cão não está respondendo apenas ao volume. Ele combina pistas. Quem se moveu, para onde foi, o que costuma acontecer depois e se a distância entre vocês mudou. Cães desenvolveram uma atenção extraordinária aos gestos humanos. Eles acompanham a direção do olhar, postura corporal, apontamentos e expressões. Na convivência diária, essa leitura fica ainda mais específica. Seu cachorro aprende o ruído da sua chave, o passo apressado de quando você vai sair e o movimento lento de quando só está buscando uma manta. Agora, repare em outro detalhe. Quando o som vem da televisão, ele talvez nem abra os olhos. Quando o objeto cai, pode apenas mexer a orelha. Mas quando você muda de posição, a resposta pode ser imediata. Isso sugere que nem todo estímulo atravessa o repouso com a mesma força. O cérebro dele está priorizando sinais com valor social. E você faz parte desse mapa. Mas ainda falta a pergunta mais importante.
Ele acompanha você porque teme que algo ruim aconteça? Porque não suporta ficar sozinho? Ou porque sua presença funciona como referência de segurança? A resposta não está apenas no olhar. Ela aparece na velocidade com que ele volta a dormir quando percebe que você continua por perto. Agora imagine duas cenas. Na primeira, um cachorro repousa em um lugar desconhecido, cercado por cheiros novos e sons imprevisíveis. Na segunda, o mesmo cachorro está no mesmo ambiente, mas seu humano está sentado perto dele. Por fora, a diferença parece pequena. Por dentro, o cérebro pode contar outra história. Pesquisas sobre o sono canino encontraram associações entre o vínculo com o tutor e padrões do sono em ambientes desconhecidos. A pessoa de referência pode funcionar como um porto seguro, reduzindo parte da atenção necessária para descansar. É aqui que aquele olho entreaberto ganha um novo significado. Ele não precisa estar vigiando você porque desconfia de você. Em muitos momentos, ele verifica você para saber se pode continuar baixando a própria guarda. Seu movimento é a pergunta. Sua permanência é a resposta. Pense em quantas vezes ele adormeceu depois de ouvir sua voz. Quantas vezes se aproximou durante uma tempestade? Quantas vezes olhou para seu rosto antes de decidir se um barulho era perigoso? Com o tempo, você deixou de ser apenas alguém dentro da casa. Tornou-se parte do sistema pelo qual ele interpreta a casa. E esta é a virada que quase ninguém percebe. Quando seu cachorro parece dormir olhando para você, o comportamento pode não dizer: "Eu preciso controlar para onde você vai." Pode dizer: "Eu consigo descansar porque sei onde você está." Não é prova de amor em todos os casos. Ansiedade, dor, idade e alterações do sono também podem causar despertares. Mas, quando o corpo relaxa assim que ele confirma sua presença, existe uma mensagem silenciosa ali. Ele não está apenas protegendo você. Em algum nível, está usando você como sinal de que também está protegido. Da próxima vez que isso acontecer, não olhe apenas para os olhos dele. Observe o conjunto. A respiração volta a ficar lenta? As orelhas descansam depois de localizar você? O corpo permanece estendido, sem rigidez? Se a resposta for sim, provavelmente você está vendo uma transição normal entre sonolência, atenção breve e retorno ao sono. Um pequeno ciclo de verificação seguido por segurança. Agora compare com outro padrão. Levantar repetidamente, andar sem conseguir se acomodar, ofegar sem calor, choramingar, parecer confuso ou reagir assustado. Esses sinais merecem atenção, especialmente em cães idosos ou quando aparecem de repente. O significado nunca está em um gesto isolado. Está na sequência, na frequência e no contexto. Mas, no comportamento tranquilo, existe algo profundamente bonito. O cérebro do seu cachorro continua filtrando o mundo enquanto o corpo descansa. Entre inúmeros sons e movimentos, ele reconhece os sinais que pertencem a você. Abre os olhos. Confirma sua presença. E então se permite mergulhar de novo. Talvez seja por isso que aquele olhar dure tão pouco. Ele não precisa estudar seu rosto. Basta saber que você não desapareceu. Você achava que ele estava sendo curioso. Talvez estivesse renovando uma certeza. Você achava que ele nunca relaxava completamente. Talvez a sua presença fosse justamente o que permitia que ele relaxasse. Quando ele fechar os olhos perto de você, lembre-se, o vínculo entre vocês não aparece apenas nas festas, nos latidos ou no rabo balançando. Às vezes, ele aparece no segundo silencioso em que um olho se abre, encontra você e volta a fechar. Conte nos comentários qual comportamento do seu cachorro ganhou um novo significado para você. Inscreva-se no canal e deixe seu like para descobrir outras mensagens que os animais revelam sem palavras.